no que respeita a isso. Gênesis capítulo 17 e versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Observe a expressão aí, está vendo, irmãos? Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Eu preciso que você atente para esse substantivo aí, descendência. Depois nós vamos, seguindo aqui, nós vamos falar por que está no singular e não no plural. Paulo olhou isso, e já estou adiantando aqui, nós vamos chegar lá. Paulo olhou isso e deu uma interpretação, claro, iluminado pelo Espírito Santo, sobre essa tua descendência. E a nossa tendência, é olhar que Deus estava falando para Isaac, né? É para Isaac que Deus estava fazendo essa promessa? Nós vamos ver, irmãos. Irmãos, como eu disse, a questão do batismo infantil parte muito mais do entendimento que se tem ou não da doutrina da aliança, do que de mandamento explícito. Nós nos focamos mais no princípio teológico, na analogia de um batismo com outro. Nós nos focamos mais no entendimento exegético e hermenêutico de toda a Bíblia, porque a reforma, vocês sabem, não é somente as Escrituras, é toda a Escritura. E um princípio básico de interpretação das Escrituras, que nós chamamos dentro da teologia, é analogia da fé. Quer dizer, a Bíblia interpreta a si mesma. Se eu tenho um texto que não é claro, que é bem obscuro, eu preciso olhar outros textos para ser uma fonte de luz, para iluminá-lo, para eu entender. Vou só te dar um exemplo aqui. Quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 20, você vê lá a expressão milênio, sobre o milênio. A palavra milênio e aquela expressão só ocorre em Apocalipse. Então eu não posso tirar uma doutrina do milênio literal ali, porque é só ali que diz. Eu preciso olhar outros textos das Escrituras, só para nós entendermos isso, irmãos. Então, se nós entendermos se nós olharmos, batizando ou não crianças, necessitando de um mandamento explícito na Escritura, claro que nós não vamos batizar. Mas se nós olharmos, irmão, a doutrina do pacto, a doutrina da aliança que Deus fez lá atrás com Abraão, e não somente para ele, naquela geração, mas para toda a sua descendência, e se nós, irmãos, entendermos que aquele mandamento que Deus deu, aquela ordenança que Deus deu, se estendia também aos filhos de Abraão, não consanguinamente, entenda, não consanguinamente, porque nós não somos judeus consanguíneos, não somos. E Paulo colocou em Romanos, irmãos, 3 Israéis lá em Romanos, né? Existe o Israel nacional, existe o Israel étnico e existe o Israel da fé. Nós somos de qual? Nós não somos o nacional, nós não somos o étnico, o Israel étnico, nós somos o Israel da fé, porque nós também andamos nas mesmas pisadas de Abraão, o nosso pai. Quando Paulo diz isso, que nem todos os de Israel são verdadeiros israelitas, é exatamente isso que ele está falando. Mas o pacto era para todo israelita, o pacto sim. Existe um teórico, eu não sei, não me lembro agora o nome, a gente lê tanto, eu não sei aqui, não me lembro quem disse, não sei se é Michael Horton, um teórico desse da Igreja Reformada, ele diz o seguinte, que o círculo do pacto é muito grande. O círculo do pacto é muito grande, mas o círculo da eleição é pequeno. Circula dentro do pacto os eleitos de Deus. Então, veja bem que Israel, o Paulo está dizendo, só porque vocês estão no pacto, vocês acham que são o quê? Que vocês já são salvos? Não, pacto não quer dizer salvação. Pacto são os benefícios que Deus determinou para o seu povo, a sua aliança.
Agora, irmãos, se entendermos de fato, como diz o texto, diz que essa aliança é para o descendente de Abraão, perpetuamente, e que os gentios seriam incluídos nessa aliança. Veja bem, de novo, Paulo, se nós entendermos que os gentios estão incluídos nela, se nós entendermos que os gentios são enxertados nessa oliveira, aí sim, estamos no mesmo tronco, no mesmo galho. Se nós entendemos assim, então com certeza o batismo infantil é válido também hoje. Então, se eles entendem, os batistas que são credo-batistas, se eles entendem que essa promessa aqui foi feita somente para o Israel da carne, eles estão certos em não batizar. Eles estão certos, porque eles entendem que essa promessa aqui é só para o Abraão, os filhos de Abraão da carne. Nós não entendemos assim. Nós vemos que essa promessa é estendida a todos. Outra coisa, queridos irmãos, em lugar nenhum do Antigo Testamento encontramos as crianças sendo excluídas do sinal do pacto. Em lugar nenhum. E da mesma maneira não encontramos nenhuma passagem do Novo Testamento, nem ao menos sugerindo que as crianças sejam excluídas do sinal do pacto. Ao invés da pergunta que eles sempre fazem, onde o Novo Testamento manda repetir o sinal do pacto para as crianças, deveria ser onde o Novo Testamento autoriza excluir as crianças do sinal do pacto. Aí a pergunta tem que ser invertida. Ao invés de perguntar, vou ler de novo aqui, irmãos, para ficar bem focado. Ao invés de perguntar onde o Novo Testamento manda dar o sinal de pacto para as crianças, deveria ser perguntado da seguinte forma: onde o Novo Testamento autoriza excluir as crianças do sinal do pacto? Em lugar nenhum as crianças foram excluídas do sinal do pacto. Se as crianças lá no Antigo Testamento tinham privilégios, hoje da mesma forma as crianças também têm privilégios, e um privilégio maior. Se a Escritura não mandou excluir, por que então estamos excluindo? A bandeira da reforma, queridos irmãos, não é somente as Escrituras, mas é toda a Escritura. E por isso nós afirmamos a continuidade da doutrina do pacto. Irmãos, entendam uma coisa: não tem como nós harmonizar os textos da Bíblia, não tem como colocar todos os textos e livros da Bíblia coesos, bem amarrados entre si, se nós não entendermos a Bíblia toda como pacto. Se nós não entendemos isso, nós dissociamos tudo. Nós criamos um povo de Deus no passado e criamos um outro povo de Deus agora. Nós criamos um Deus muito vingativo lá no Antigo Testamento e nós criamos um Deus muito amoroso no Novo Testamento, que vai salvar todo mundo, que perdoa todo mundo. Esse é um problema de tirar a doutrina do pacto das Escrituras. E por isso nós, irmãos, não tiramos de forma alguma a doutrina reformada, presbiteriana, calvinista, não tira de forma alguma a doutrina do pacto da sua hermenêutica, nem da sua exegese. Nós entendemos que a doutrina do pacto rasga o cânon das Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. Sempre nós vamos ver Deus entrando em aliança com o seu povo. Sempre Deus exigindo que o povo dele retorne para ele. E quando você lê os profetas, por exemplo, irmãos, vou citar aqui só um exemplo de um profeta que era muito respeitado em Israel. Quando nós lemos lá Elias confrontando todo mundo, e ele diz que não choveria em Israel, nem orvalho cairia, ele não está tirando aquilo dele, ele está olhando Deuteronômio. Ele volta à aliança, ele está olhando Deuteronômio 28. Ele está citando Deuteronômio 28, que Deuteronômio 28 diz: se vocês me desobedecerem, se vocês casarem com mulheres de outros povos, se vocês praticarem idolatria, eu vou cerrar o céu. Eu vou mandar a peste, eu vou mandar a doença, eu vou mandar tudo, porque vocês fizeram um pacto comigo de me obedecer. Então, muito cuidado, às vezes a interpretação de Elias era um grande profeta. Que profeta? Ele falou e não choveu. Não, ele não falou, ele está só citando o pacto lá atrás que foi feito. Então era isso, irmãos. Todos os profetas
tanto os menores como os maiores, pregaram a volta à doutrina da aliança. Volta para mim, Malaquias, cuidado, vocês quebraram a minha aliança. Muito cuidado com isso. Irmãos, se atentarmos para o texto de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 24 até o 26, Ezequiel 37, versículo 24 até o 26, nossa conclusão será, sem dúvida alguma, a robustez da doutrina do pacto dentro da nova aliança. Porque a ideia é o seguinte: a doutrina do pacto faz parte da antiga aliança e não da nova aliança. Mas olha que Deus disse lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 24 até o 26. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Está falando de Davi aqui, mas Davi já morreu. Como pode Davi reinar perpetuamente? Como pode ele fazer esse governo perpetuamente se ele já morreu? É claro que o Davi aqui é o Cristo, filho de Davi messiânico, Jesus. É nele, irmãos. Jesus está aqui como aquele que é o centro do pacto entre o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento. Vocês estão compreendendo? É Jesus. Davi, com certeza, historicamente, dentro daquela época, era para Davi. Escatologicamente, teologicamente, é Jesus. Porque você lembra do cego Bartimeu? O cego Bartimeu tinha esse entendimento. Ele chamou Jesus de quê? De filho de Davi. Ele sabia disso. Ele entendia isso. Ele não era uma pessoa qualquer sem entendimento em Israel. Então você perceba que não é somente para o pacto do Antigo Testamento e não é somente restrito ao povo de Israel, é para nós hoje também. Então, irmãos, não tem como fugir da clareza desse texto sobre a continuidade do pacto com Davi. Qual Davi? O Davi messiânico, o servo do Senhor. É o filho de Jessé, primariamente, historicamente, está aqui sim, claro que está, Davi, o filho de Jessé, mas perpetuamente está apontando para Jesus. Agora, volta aí para Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, diz Paulo aqui, voltando lá em Gênesis 17, Paulo está citando lá em Gênesis 17, que nós acabamos de ler. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Aqui é o ponto, irmãos. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Aí eu leio Gênesis 17 lá, eu disse, aqui é para Isaac, ao teu descendente. Mas Paulo fala, não é não. A promessa não foi feita para Isaac. A promessa foi feita para Abraão e a Cristo. Não é para Isaac. Isaac entra na linha consanguínea. Ele está dentro da promessa. Mas como ela é perpetuamente, como diz Gênesis 17, versículo 7, é claro que Paulo interpretou aqui dizendo, interpretou no sentido de que ele foi revelado, ele recebeu a revelação e iluminação do Espírito de Deus para falar isso aqui. Então ele diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz ao descendente como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Agora, irmãos, baseado nisso aqui, nessa interpretação de Paulo, lá em Gênesis 17, versículo 7, se uma pessoa pertence a Cristo, ela faz parte de qual promessa? Daquela, de Abraão, claro. E o verso 29 responde, o verso 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se sois de Cristo, então você está lá também nessa promessa de Abraão.
Está entendendo o raciocínio de Paulo aqui, irmãos? A estrutura, queridos irmãos, teológica, nos leva a concluir que ninguém pode ser descendente de Abraão espiritualmente, a não ser por intermédio de Cristo. Eu e você somos descendentes de Abraão espiritualmente só por intermédio de Cristo, porque consanguinamente não tem como. Porque a promessa foi feita a Abraão e a Cristo, e não a Isaac. Então, mais uma vez, vemos a continuidade do pacto para os gentios. Porque se a promessa foi feita ao Isaac de sangue e sua posteridade perpetuamente, então os irmãos que não batizam, os crianças estão tirando elas dessa promessa. Estão tirando as crianças dessa promessa, que essa promessa foi feita a Abraão e a Cristo. E eu pergunto, nossos filhos pertencem a Cristo? Estão debaixo da bênção de Cristo? Então elas merecem o sinal, porque a realidade elas já têm. É só o sinal, não é? Nós não estamos dizendo que elas de fato, quando crescer, são salvas, não estamos dizendo isso. Ninguém batiza uma criança dizendo, esta aqui é salva. Não, como nós também não batizamos adultos e dizemos, esse aqui é salvo. É claro que não, porque o batismo não salva, o batismo não limpa a alma, o batismo aponta para uma realidade que nós presumimos que a pessoa já tem, que é a salvação em Cristo. É isso. Então, meus queridos irmãos, de novo, a promessa não foi feita estritamente a Abraão e Isaac, mas a Abraão e a tua semente, que é Cristo. Uma pergunta importante aqui que precisamos fazer. Para fazer parte das promessas feitas a Abraão, que rito era necessário cumprir? Como que uma criança entrava no pacto com Abraão? Como? Circuncisão. Circuncisão. Mas o que significa circuncisão? Exatamente, apontava para limpeza, purificação da imundícia e também aliança com Deus, que também encontra esse mesmo conceito no ato visível de limpeza de pessoas, utensílios sagrados e demais objetos, derramando água sobre ele. Então, circuncisão é exatamente cortar aquela pele dura, né, que vocês sabem. Queridos irmãos, é isso. É para tirar essa imundícia, apontando para uma limpeza, apontando para uma purificação. E também é um sinal de sangue, porque ao cortar, com certeza saía sangue. E aonde que esse sangue está apontando? Para Jesus Cristo. Bem, irmão, se a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo, os pequeninos também pertencem a Cristo? Se sim, por que negar o batismo, que é símbolo de uma realidade que os pequenos já têm? Por que negar isso para ele? Se o conceito de limpeza e purificação do Antigo Testamento é análogo ao conceito de batismo no Novo Testamento, ao batizarmos as crianças, estamos admitindo que elas também são pecadoras. Entenda, irmão, as crianças também são pecadoras. Elas não nascem, como diz Jean-Paul Sartre, como uma tábula rasa, não, como uma folha em branco. E Jean-Paul Sartre, o filósofo, dizia que nós nascemos como uma tábula rasa, limpa, e nós vamos nos sujando ao longo da vida. Não é isso que a Bíblia diz. Paulo e também lá no Antigo Testamento, Davi, nós encontramos que em iniquidade fui formado, em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. As crianças já nascem pecadoras. Então, quando nós derramamos água sobre a criança, aspergimos água sobre ela, nós estamos admitindo também que elas necessitam, que elas precisam da aspersão do sangue de Cristo sobre elas, que a água está apontando. Só isso. Por isso afirmamos, irmãos, que a circuncisão e batismo são correlatos aos adultos e também com as crianças. Com os adultos, todo estrangeiro e escravos que desejasse viver entre o povo de Israel e servir ao seu Deus, deveriam ser circuncidados, todos. Eles necessitavam arrepender-se das suas práticas pagãs e crer no Deus de Israel, porque a circuncisão não era somente um rito natural, mas também espiritual. Escute o que Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 11.
Paulo diz exatamente isso, que a circuncisão não era só um rito carnal, não era um rito formal, não era, era espiritual. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então aquela circuncisão lá apontava para uma circuncisão de Cristo. E aonde Cristo faz a circuncisão? Ao invés de tirar o prepúcio do órgão masculino, a circuncisão de Cristo tira o prepúcio do coração, tira a pele dura do coração, deixa o coração sensível a Deus. Isto é a circuncisão de Cristo. Paulo está, irmãos, correlacionando a nossa entrada na agência espiritual. Observe que na agência espiritual, nele, observe aí, nele, isso é uma agência espiritual. Nossa identificação e comunhão com Jesus como circuncisão de Cristo. Vejam vocês que a circuncisão feita no Antigo Testamento por intermédio de mão tinha natureza espiritual, porque estava apontando para a realidade maior, que era a circuncisão de Cristo. Agora, vá para Filipenses capítulo 3, versículo 3. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 3, que a circuncisão era também a adoração a Deus. Filipenses 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Então você vê que a circuncisão apontava para uma verdadeira adoração a Deus no Espírito. Por isso é que ela não podia ser somente um ritual físico. Assim, todo aquele ritual pelo qual, irmãos, estrangeiros e escravos se submetiam em uma aliança que ele estava fazendo com Deus, era sinal de pertencimento a Deus. O arrependimento e compromisso selado diante do sacerdote do Senhor para abandonar os ídolos e servir a Deus, exigia fé, sim senhor, exigia fé no Deus de Israel. Ninguém aderia à circuncisão sem crer no Deus de Israel, sem abandonar os ídolos. E aqui nós estamos falando de pessoas escravas, seja judias, seja gentios, todos. Eu quero viver no meio de vocês. Suponhamos que um estrangeiro passasse na cidade de Israel e eu quero viver no meio de vocês. Inclusive eu quero comer a Páscoa junto com vocês. É isso? Você quer mesmo? Então você tem que abandonar os ídolos e você tem que ser circuncidado. Você tem que adotar o nosso Deus. Você tem que se prometer servir ao nosso Deus. Você tem que crer no nosso Deus, para você poder comer da Páscoa e você também pertencer a nós. Era assim que era feito lá, essa transição de pertencimento. Então você veja, para ser circuncidado precisa arrepender-se dos ídolos, lá em Israel, arrepender-se dos ídolos, e precisavam também crer no Deus de Israel. Mudou alguma coisa em relação às crianças, lá no Antigo Testamento, os machos? As crianças do Antigo Testamento também, e também no Novo, não têm capacidade de arrepender-se. E agora? E assumir compromisso com Deus. Eles não têm essa capacidade, tanto daqui, do Novo Testamento, como de lá. Não tinham. Mas, sem esse elemento, não poderia ser realizada a circuncisão. Não poderia. E, da mesma forma, não pode ser realizado o batismo, porque vimos anteriormente, a circuncisão não era apenas um rito carnal, mas espiritual. O bebê, quando era circuncidado, lá no antigo Israel, exigia fé, irmãos, não da criança, dos pais. Exigia compromisso diante do sacerdote, sim, vou ensinar a lei de Deus para ela. E eu estou só inserindo essa criança no pacto, mas eu prometo ele estava diante do sacerdote, eu prometo ensinar a lei de Deus a esta criança. Eu prometo criá-la no caminho do Senhor, na lei do Senhor. Era esse o rito lá. E no batismo, quando se batiza a criança, exige fé e comprometimento? Claro, dos pais. Os pais vão prometer que ir para o pastor, para Deus, diante do pastor e da igreja. Eu prometo orar com essa criança,
E eu prometo orar com essa criança, eu prometo trazer essa criança para a igreja, eu prometo ler a Bíblia com essa criança, eu prometo fazer isso. Isso aqui é simplesmente um atestado, uma confissão do que ele vai fazer com esta criança. Nós não estamos dizendo que esta criança, doravante, dali para frente é salva. Quem somos nós para saber disso? Somente Deus sabe disso. Então, a alegação, irmãos, de que é necessário fé, eu quero, na próxima aula, eu quero trazer uma outra aula sobre isso aqui, sobre batismo e fé. Só isso, batismo e fé. E nós procuraremos derrubar essa tese de que para batizar precisa de fé. Eu só quero adiantar para vocês que a Bíblia está claro que para ser salvo você não precisa necessariamente de fé. Você precisa ser regenerado. Aí vem aquela grande pergunta: não, então eu posso ser salvo sem fé? Pode. Uma criança é salva sem fé, não é? Ou você não crê que um bebê quando morre é salvo? Ele teve fé? Não, mas ele foi regenerado. Como que Deus fez isso? Através da vida dos pais, lendo a Bíblia com ele, com essa criança, orando com essa criança. Então, irmão, não há dúvida que uma criança era circuncidada na fé dos pais, no compromisso que eles tinham com Deus. Os pais circuncidavam seus filhos, primeiramente obedecendo ao mandamento de Deus, de Gênesis 17, versículo 14. Porque diz que aquele que não fosse circuncidado seria eliminado de Israel. Gênesis 17, versículo 14, Deus foi bem claro: aquele que não se circuncidar será eliminado de Israel. O que seria isso? Seria morto. Está vendo, irmão, que a perpetuidade do pacto, e aqui eu chamo a atenção para muitos pais, até mesmo dentro da nossa igreja, que negligenciam isso, negligenciam esse compromisso de batizar os seus filhos, por mau entendimento. Às vezes eu entendo que é não por má fé, mas por não entender direito a doutrina do pacto, sabe? E às vezes não batizam os seus filhos. E como Deus falou que seriam eliminados de Israel, e a gente vê por aí, não seria eliminado de uma vez, mas como nós estamos vendo tragédia, né, irmãos? Dentro das famílias cristãs, como nós estamos vendo filhos de crentes enveredados por drogas, por outras coisas neste mundo, e às vezes o problema está lá atrás, às vezes não corrigiu lá atrás. E a gente precisa pensar nisso, irmãos, com muita seriedade. A gente precisa pensar nisso. Agora, irmãos, eu quero falar com vocês aqui 3 sinais perpétuos que Deus instituiu na sua palavra. Quais são esses 3 sinais perpétuos? Que nunca passaria: a Páscoa, o sábado e a circuncisão. Guarde bem isso. 3 sinais perpétuos que Deus instituiu. O resto passou, mas esses não passaram. Páscoa, o sábado e a circuncisão. Isso não passou. E poucos irmãos se questionam se a ceia do Senhor substituiu a Páscoa. Poucos se questionam. Até porque os evangelhos narram Jesus comendo a Páscoa com seus discípulos e imediatamente inaugurou a ceia. Ele fez a transição da Páscoa para a ceia. Então poucos se questionam se de fato a ceia substituiu a Páscoa. Pouco se questiona, a não ser os adventistas do 7º dia, que a guarda do dia de sábado foi substituída pelo domingo, no dia do Senhor. Isso é quase consenso entre o povo de Deus. Páscoa e ceia falam do mesmo signo espiritual, ou seja, libertação. Páscoa fala de nutrição. Páscoa fala de comunhão com Deus. E o sábado e domingo nos apontam para o mesmo signo, que é descanso em Cristo. Circuncisão e batismo. Aqui está o ponto. Circuncisão e batismo falam de limpeza, purificação e também de pertencimento a Deus. Se batismo não substituiu a circuncisão, o que substituiu então? Se a Páscoa está claro, 3, eu repito aqui para vocês, 3 signos perpétuos: Páscoa, sábado e circuncisão. Então é claro que a ceia substituiu a Páscoa.
Está claro que o domingo substituiu o sábado, mas e a circuncisão, que são perpétua também? Tem que ter um substituto. Tem que ter um substituto no Novo Testamento. Aí que está o problema de não entender a doutrina do pacto como ela deve ser entendida. Irmãos, há somente uma pequena diferença entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Há somente uma diferença. A Páscoa, todos poderiam comer, aqueles circuncidados. E o filho, a partir de 12 anos, também poderia comer a Páscoa. A partir de 12 anos também poderiam comer. Mas na ceia, batizamos crianças, mas eles não podem participar do sacramento da ceia. Eles só participam do primeiro sacramento, que é o batismo. Do segundo sacramento, ele não participa. Por quê? A resposta está em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo colocou um peso bem maior na ceia, porque ele está apontando para o corpo e sangue de Cristo. E para participar desse corpo e sangue de Cristo, a pessoa precisa ter entendimento crível do que ele está falando, do que ele está fazendo. E uma criança não tem discernimento de separar uma coisa da outra. É por isso que não é dado ceia do Senhor para as crianças. Eu ouvi um pastor um dia dizendo o seguinte: eu dou ceia para as crianças, se elas não podem participar da ceia, quem pode? Ele não entendeu o que Paulo diz em 1 Coríntios 11. Para participar da ceia é preciso entender o que é aquilo. A pessoa individual, isso é subjetivo. Lá na circuncisão e no batismo, pode ser até objetivo. Eu decido por meu filho, eu decido por ele, para ele participar desses sacramentos da circuncisão e do batismo. Mas na ceia Paulo levou a questão porque aquele suco de uva, aquele pão não está apontando para cordeiro nenhum lá no Antigo Testamento e não está apontando para videira nenhum lá no Antigo Testamento. Está apontando para o próprio Cristo. E para participar desse corpo de Cristo é preciso ter entendimento do que está fazendo. É por isso que não é de forma alguma permitido a criança participar da ceia. Irmão, tem um teólogo presbiteriano nos Estados Unidos, da Igreja Presbiteriana Conservadora, Philip Kaiser. Ele elencou 21 paralelos entre batismo e a ceia do Senhor. É claro que eu não vou citar os 21 aqui. Eu só citei aqui alguns. Observe, não, isso aqui não sou eu, é de Philip Kaiser, da Igreja Presbiteriana Conservadora nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: Gênesis 17, versículo 11, diz que a circuncisão era o sinal entre Deus e o seu povo. Gênesis 17, versículo 11, a circuncisão era o sinal entre Deus e o seu povo. E em Romanos capítulo 4, versículo 11, Paulo afirma que Abraão recebeu o sinal da circuncisão. E o mesmo texto de Romanos, no verso 11 e 12, Paulo afirma que Abraão veio a ser pai de todos que creem. Você, pai, crê no Deus de Abraão? Abraão foi circuncidado porque creu. E você contrai seu filho para o batismo. Você está de mãos dadas com a fé de Abraão. É nisso que Paulo está falando aqui e que Philip Kaiser está elencando. Então, circuncisão e batismo, qual é o signo aqui? É um sinal de fé em Deus, é um sinal de pertencimento a Deus. É sinal, irmãos, só sinal, não é a realidade. Ainda Romanos capítulo 4, versículo 11, o texto diz que a circuncisão foi um selo da justiça da fé, e encontramos esses selos como coisas prometidas em Efésios capítulo 1, versículo 13, com 2 Coríntios capítulo 1 e 22, sobre o selo do Espírito Santo, onde o batismo com água é análogo ao selo do Antigo Testamento, que era a circuncisão. Gênesis 17, versículo 14, diz que a adesão ao pacto com Deus era feita através da circuncisão. Aquele que não fosse circuncidado seria eliminado de Israel. Em Efésios capítulo 2, versículo 12, Paulo diz que antes era estranho à aliança, não pertencíamos à aliança, vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo. A conclusão é clara: para fazer parte da comunidade do antigo Israel e entrar em aliança com Deus era por meio da circuncisão. Agora, da mesma forma, para fazer parte do povo de Deus é somente
por meio da aliança com o Senhor, e essa aliança tem seu signo no batismo. Quando nós trazemos os nossos filhos para serem batizados, nós estamos falando publicamente diante de Deus e da igreja: Deus, eu incluo meu filho nessa aliança. Eu incluo meu filho dentro dessa promessa que o Senhor fez lá com Abraão, porque foi uma promessa perpétua, foi uma aliança perpétua. Na verdade, corrigindo aqui, é uma aliança perpétua entre os filhos de Deus. E nós vimos já aqui que o descendente lá de Gênesis 17 não era Isaac, era Cristo. E se as crianças pertencem a Cristo, então elas estão dentro desta aliança. Vocês estão entendendo, amados irmãos? É isso. Então temos aqui um outro teólogo, quero citar aqui, John Owen, no século XVII, um puritano do século XVII, escreveu que as crianças dos pais crentes do Antigo Testamento tinham grandes privilégios. E se as nossas crianças não tiverem os mesmos privilégios, ou outros superiores, então a antiga dispensação foi um pacto melhor, o que não é verdade. O nosso pacto é um pacto melhor. Você entendeu o que John Owen disse aqui? Ele diz o seguinte: se as crianças não fazem parte desse pacto, e lá no Antigo Testamento faziam, e tinha grandes privilégios lá, então nós estamos dizendo que as crianças lá eram mais bem-aventuradas que as nossas crianças aqui. Que nós estamos na aliança da graça, e mesmo assim essas crianças não são tão bem-aventuradas. Esses privilégios que Deus concedeu às crianças do Antigo Testamento foram claros, diz John Owen, e específicos. E agora eles não podem ser mudados, não podem ser cancelados ou abolidos sem uma revogação divina especial, também clara e específica. E não vemos isso no Novo Testamento. Não há uma revogação. Então continua da mesma forma. Só que, para citar mais um exemplo de John Owen, muitos se apegam dizendo que a nova aliança na qual vivemos não tem nenhuma ligação com a antiga aliança. Na verdade, o termo nova nem sempre quer dizer outra aliança. Porque Deus sempre se dirigiu ao seu povo lembrando: eu sou o Deus dos seus pais. E por intermédio de Malaquias, Deus reclamou que o povo quebrou sua aliança. Ou seja, a mesma aliança estava em curso, embora falasse de uma aliança com Moisés, Noé, Abraão e Davi, sendo a mesma aliança, mas com pessoas e tempos diferentes. Enquanto a aliança do Antigo Testamento tinha como base o sangue de animais, a nova aliança foi lavrada com o sangue de Cristo. Por isso que ela é nova. Não quer dizer outra aliança. Aqueles que não batizam as crianças hoje dizem que hoje é uma nova aliança. Não tem nada a ver com aquela antiga aliança. Na verdade,